Pessoal, presta atenção nos acontecimentos da semana que são muito sérios. Muito sérios. Gustavo Bebiano vazou nudes da Marina Rui Barbosa. Não só isso, após vazar os nudes, ele foi atacado pelo Carlos Bolsonaro. O que gerou como ensejo uma resposta muito séria da Venezuela, que movimentou seus tanques para a fronteira. Para se confrontar com a Venezuela, o Brasil moveu seus Jean Willis, que eram todos loiros. Loiros porque eles participaram de uma espécie de uma literatura poética vinda do Wagner Moura. Wagner Moura que foi encontrado em um surubão em Noronha com todos esses partes e eles estavam comemorando demais. De certa maneira, né, eu sei que vocês estão falando que coisa idiota, porque você está fazendo essa coisa, pelo menos a montagenzinha ficou engraçada, mas, contudo, todavia, no entanto, as pessoas perderam o seu tempo essa semana falando desses assuntos, alguns com maior importância, outros com menor importância. Será que a Giovanna Eubank está brava com sua amiga Marina Rui Barbosa? O que está acontecendo? Nudes são tão importantes assim? O fato é que, perdidos nessas discussões, Jean Willis, Marighella, tal, nós não entramos na discussão central dessa semana, que será a discussão central e o grande dilema do governo Bolsonaro que nós vamos começar a ver nesses próximos meses e que serão, vamos dizer, de certa forma, reflexo do que aconteceu esta semana. Então eu fiz esse título clickbait, esse título malandro, vagabundo, esse título moleque, esse título Neymar rolando no chão, justamente para que você pudesse se atentar para um tema que normalmente as pessoas não iriam dar bola, que é: Bolsonaro vai ou não vai atuar, de certa maneira, de forma tradicional com os velhos partidos? Eu vou explicar por quê. Esta semana... eu vou explicar por quê. Antes de continuar, se inscreva no canal, clica no sininho, deixa a sua curtida aí e tal. Se você quiser ajudar a gente, www.mbl.org.br/contribua. Vou explicar. Essa semana, Bolsonaro foi até a Câmara dos Deputados e, numa atitude muito bacana, ele foi e levou o seu projeto da Previdência. Iniciou o debate público da Previdência, a equipe econômica apresentou os dados, iniciou-se um bom debate. Associações de funcionários públicos ficaram bravas, o namorado da Fátima Bernardes disse que é um projeto desumano, ele que se destacou recentemente por ser o namorado da Fátima Bernardes, e ele, o governo, de certa maneira, começou a trazer, ok, temos a reforma vai andar, passou um sinal interessante para o Congresso, tá? Ele, de certa forma, picou o projeto do Moro, que era um projeto que iria trazer, vamos dizer assim, uma reação um pouco truculenta dos partidos mais voltados a essa ideia de cooptação, caixa 2, putaria com dinheiro público, né? E isso ficou para depois, né? De certa forma, o governo foi pragmático visando passar a reforma da Previdência. Porém, a gente sabe muito bem que, é uma reforma que ela é impopular. Lugar onde tem muito funcionalismo público, onde o funcionalismo é muito presente e onde tem pessoas que vivem basicamente da aposentadoria, e eu vou dar um exemplo bem claro de dois lugares que tem dois modelos assim, são muito suscetíveis a essa pressão de corporações e da própria opinião pública sobre os políticos. Vou dar um exemplo, Rio de Janeiro, muito funcionário público. Tem uma coisa clássica no Rio de Janeiro, você andar à tarde na praia, ver uns caras por volta dos seus 50 anos aposentados, tomando cerveja na praia, conversando, debatendo, tal, preocupado com os rumos do Brasil. Outro lugar é no Nordeste, onde as pessoas, especialmente no interior, fazem a composição da renda mensal delas baseados num mix de aposentadoria, fundo rural, Bolsa Família. Cada um vai juntando um pouquinho de uma ajuda aqui do governo federal, um outro tá trabalhando na prefeitura e tal, e as pessoas vão se segurando, porque de certa forma o capitalismo não chegou para valer lá. E o emprego formal, o setor privado não está atuando a contento. Então, nesse sentido, os políticos, eles são muito pressionados em todas as regiões, e o corporativismo é forte. E os políticos já avisaram, olha, essa reforma que veio aqui é muito difícil para eu votar. E aí, quando ele fala isso, ele passa dois sinais. Um é o sinal que realmente ele vai ter essa pressão, e dois, que para ele encarar essa pressão, ele vai precisar de um empurrãozinho. E o que eles chamam de empurrãozinho? Isso é muito claro. Emenda, dinheiro para suas bases eleitorais e cargos. Muitos cargos. É isso que esses caras sempre tiveram. Michel Temer, que havia feito um loteamento prévio do governo dele, foi incapaz de botar para votar a reforma da Previdência. E olha que ele loteou mesmo, deu emenda, ele fez tudo o que precisava fazer. Mesmo assim não conseguiu passar porque eles estavam de olho na questão eleitoral, né? Com o Bolsonaro vai ser assim, só que o Bolsonaro se elegeu falando: não haverá espaço mais para essas putarias, tá ok? Não vou ter toma lá da cá, não vai ter ocupação de espaço aí com esses partidos. Todo mundo lembra ataques à candidatura do Geraldo Alckmin baseada nisso, todos esses ataques ao Centrão. O fato é, o dilema está dado. Os partidos do Centrão já chegaram dando recado. Então, logo ele apresentou a reforma, o presidente do PRB já falou, essa reforma tem que mexer nos militares. Sendo que a questão nem dele, nem do PP também, que falou dos militares, são os militares em si. Eles estão um pouco se lixando para a questão de justiça nisso. Eles estão dando um recado pro governo, que tem muitos militares presentes, de que eu vou botar gosto ruim na reforma. Se eu puder dificultar, irei dificultar para você. E aí você começa a ver declarações diversas. Uma, por exemplo, que o Maia pode querer, de certa forma,
pegar a terceirização da articulação política com esses líderes partidários para fazer isso passar na Câmara. E hoje, nesta sexta-feira, o Alcolumbre, presidente do Senado, ele falou: temos que dar cargos, temos que dar o que os parlamentares querem para passar a reforma. Ele falou aquele português escancarado, né? Precisamos fazer isso. E aí vai chegar um dilema para o governo federal. Como o Bolsonaro, que é um cara que foi eleito com um discurso de ruptura com esse modelo, vai lidar com a necessidade que está dada de fazer isso? Ele pode, por exemplo, falar: vou jogar a militância para cima. Só que isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Simplesmente os deputados e os senadores têm 4 anos para cumprir o mandato, estão logo no começo do mandato deles, o governo precisa da reforma agora, e eles vão aturar um pouco de porradaria, sendo que neste tema a porradaria não vai ser tão grande. Porque boa parte das pessoas, se elas pudessem escolher para simplesmente não haver reforma da Previdência nenhuma e cair naquelas desculpas da esquerda do que tipo, cobre os grandes devedores, ou pare de gastar com a BNDES, ou como o próprio Bolsonaro falava, isso aí é problema aí, ficar dando dinheiro para os corruptos e não sei o quê. Se as pessoas puderem se escorar nesse discurso para fugir de uma reforma, elas irão fazer. E aí não haverá essa pressão toda. Mas a reforma tem que sair. De certa maneira, ele não terá como fugir dessa escolha. E, eventualmente, presta atenção, política é uma coisa muito difícil. Não existem santos, heróis, mitos dentro da política. Política é real. Política, ela é, de certa forma, sanguinária, e você se depara se na campanha você se depara com a deificação, na gestão você se depara com o derretimento das personalidades e derretimento, inclusive, dessas ideias mitológicas. Então, o que vai acontecer? Talvez ele tenha que fazer coisas que ele não era a favor na campanha. E muita gente que teve um discurso purista e revolucionário na campanha dele e agora não vai saber o que falar. E aí eu volto aqui para as pessoas que são coerentes e para as pessoas que sabem que certas coisas, eventualmente, mesmo sendo criticáveis, têm que ser, não digo aceitas, mas elas têm que ser vistas de uma maneira como parte do processo para que o Brasil continue andando. Tá? Eu nunca concordei com o discurso anterior de botar fogo na política, assim como também não concordo com a política feita basicamente de toma lá da cá. Mas eu entendo que ele terá que fazer um grande esforço que vai doer na carne dele para poder passar essa reforma. E se ele fizer, eu vou continuar tratando ele, apoiando as reformas e as coisas boas que ele fizer e batendo nas coisas ruins que ele eventualmente fizer também. Que essa é a postura crítica. Agora eu não sei se vai ter gente que até ontem ficava pregando um purismo total, um fogo na porra toda, fogo na política, e aí agora vai ficar, não, veja bem, e aí vão começar, a justificar, não, o Centrão é bom, tem que ser político, ou que vai simplesmente abandonar o governo, que na hora H vai falar, quer saber, eu vou pensar na minha popularidade, em como angariar meus fãs, porque esse discurso revolucionário serve não a mais pro governo, mas vai servir pra mim, o que acontece sempre. Então, fiquem ligados, quem vai ser coerente vai falar, olha, esse governo não é nem mitológico hoje, nem vai ser depois, mas ele pode fazer coisas muito boas se ele fizer os sacrifícios necessários, né? Se ele achar uma outra saída, melhor ainda. Se ele conseguir aprovar sem precisar lotear, melhor ainda, vai ter mais apoio ainda. Mas eu acho que esse dilema, o grande dilema do governo está dado, está acontecendo nessa semana, e eu sugiro que vocês acompanhem mais isso do que os eventuais nudes da Marina Rui Barbosa. É isso aí, um abraço para todo mundo, muito obrigado.